Pastor. Esta palavra parece que no meio evangélico, depois de mãe e pai, é uma das palavras, um dos nomes mais pronunciados. Alguns, com um carinho maior, chamam o seu pastor de pastor, como um pai que o ajudou a se levantar. E, na verdade, é uma palavra deixada por Deus. É um título dado a Deus, a Jesus, e a gente vai falar sobre isto nesta pré-aula da EBD. Olá, sou o pastor Emílio, a paz do Senhor para você, e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. A lição de número 9, com o seguinte tema: Ministério de Pastor. Nós temos o nosso texto áureo, que está em João, no capítulo 10, versículo de número 11. E ele diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. É Jesus quem está falando isso. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que pastor é este que não apenas cuida, mas dá a sua vida pelas ovelhas? A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Que maravilha, que excelência de ministério! A leitura bíblica em classe encontra-se em várias passagens bíblicas. Não leremos neste momento, mas você pode acompanhar com os seus alunos e é importante colocá-los a participar da Escola Bíblica Dominical. Em João, capítulo 10, versículo 11 ao 14, a carta de Paulo a Tito, do capítulo 1, versículo 10 ao 11, e depois na Epístola de Pedro, que registra no capítulo 5, versículo 2 ao 4. Tá certo? Então, vamos para a nossa introdução, mas o objetivo geral desta lição é refletir sobre a missão de um pastor. Isso é importante. Nós vamos relembrar a dinâmica da mão esquerda. Lembra de uma das aulas que nós falamos? O dedo polegar. Apóstolo. Ele que toca todos os outros ministérios. Ele dá um suporte. Parece que ele está no lado oposto da mão, mas é ele quem ajuda todos os outros ministérios. É o único dedo que toca os outros dedos. Profeta, o dedo indicador, aquele que prega a palavra de Deus de maneira profética, uma revelação de Deus. Ele tem essa autoridade do Senhor. O evangelista, o dedo médio, e agora o dedo da aliança, o dedo anelar. O dedo da aliança fala claramente do compromisso que o pastor tem com a igreja. Logo veremos quanto este ministério está comprometido com a igreja de Cristo. E isto faz deste ministério um árduo trabalho. Grande é a responsabilidade para com o rebanho que Jesus o confiou. De todos os dons ministeriais, certamente o dom de pastor é o mais difícil de ser exercido. Ao mesmo tempo, é o mais desejado por aqueles que aspiram, almejam exercer o ministério na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos desejam ser pastor. Em todos os tempos, a função pastoral nunca foi fácil, sempre foi complexa e foi alvo das forças contrárias ao rebanho espiritual. Um rebanho que foi constituído
pelos salvos em Cristo. O inimigo sempre lutou com todas as forças, porque a igreja é aquela em que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas eles fazem oposição, e isso precisa de muita graça, sem dúvida alguma. Nos dias presentes, em pleno século XXI, ser pastor não é uma missão nada fácil. Não obstante os recursos que hoje existem, em termos financeiros, humanos, técnicos, mas não é fácil essa função. Somente revestido da graça divina e ser realmente vocacionado para encarar tão grande responsabilidade. A nossa lição neste domingo vai abordar alguns pontos específicos sobre este tão precioso ministério. O tópico de número 1, que nós começaremos a abordar agora, vai falar sobre Jesus, o sumo pastor. Ele é o supremo pastor. Ele está acima de qualquer pastor. É ele quem vai recompensar os pastores que ele chamou. Então vamos tratar claramente a respeito disso. Jesus, o sumo pastor, Jesus é o pastor. Jesus é o pastor supremo, o pastor dos pastores. O escritor aos Hebreus denomina Jesus Cristo o grande pastor das ovelhas, no capítulo 13 e o versículo 20. Primeiramente porque ele é Deus. Observe isso. Todos os fundadores de religiões pereceram em seus restos mortais, eles jazem em sua tumba fria. Em seus túmulos consta uma lápide, uma inscrição: aqui jaz fulano ou beltrano. Mas no túmulo de Jesus, eu tive a oportunidade de estar lá. No túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Se Jesus houvesse sido um homem comum, mortal, jazeria num túmulo frio, como Buda, Allan Kardec, Confúcio, Maomé e outros fundadores de religiões ou seitas. Mas não, mas Jesus é Deus, como tal venceu todos os poderes cósmicos. Poderes cósmicos, poderes espirituais, humanos, físicos e, por fim, venceu a morte. O segundo tópico diz: o pastor conhece as suas ovelhas, e conhece mesmo. O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Jesus cuida de seus servos, como um bom pastor cuida de suas ovelhas. Ele não vê apenas o rebanho, ou a igreja, que é predestinada, inclusive, coletivamente para a salvação. Mas ele vê cada um de seus servos individual, e ele sabe o que cada um precisa, mesmo que seja milhões e milhões de salvos. Todos ao longo da história, Jesus os conhece todos em particular. Ele sabe o que cada um pensa, ele sabe o que cada um necessita, ele sabe todas as coisas a respeito de suas ovelhas. Ele cuida de cada uma como se tivesse apenas uma para cuidar. E as ovelhas de Jesus também o conhecem. No relacionamento espiritual entre os crentes e o Senhor Jesus, através da comunhão constante, o servo de Deus não se engana com a voz de seu pastor. Ele sabe quando é o seu pastor que está lhe chamando.
uma experiência em um vídeo que eu assisti na Europa. Um pastor colocou os turistas para chamar as ovelhas. E as ovelhas estavam pastando, e enquanto comiam, os turistas chamavam, e nenhuma delas deu atenção, não levantou a cabeça. Mas quando o pastor levantou a sua voz, e ao falar, logo claramente observa-se as ovelhas levantando a cabeça e indo em direção ao pastor. Assim é, ou assim são as ovelhas que Jesus comprou. O pastor que deu a vida pelas ovelhas é o terceiro subtópico. Na vida pastoril, nos campos, os pastores cuidam das ovelhas para obterem dela o sustento para as suas vidas, tanto a lã quanto a carne. Mas eles não morrem por suas ovelhas. Mas Jesus, o sumo pastor, sim, ele deu a vida pelos que nele creram. Isso é importante. Na sua morte, aparentemente seu rebanho estaria dispersado, destinado a ficar sem pastor. Mas, contrariando a lógica humana, ele ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo e sobre todos os poderes do universo. Ele proclamou aos discípulos a sua onipotência, dizendo em Mateus 28:18: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Finalizamos aqui o tópico de número 1. O tópico de número 2 vai falar também de algo muito importante, trazendo as características do verdadeiro pastor. São muitas. A lição abordou apenas 3. Mas o professor da escola bíblica dominical poderá abordar muitos outros. As características do verdadeiro pastor. Não é novidade que existam falsos. Sim, falsos apóstolos, falsos profetas e também falsos pastores. Neste tópico, vamos enfatizar as características do verdadeiro pastor, no sentido humano, daquele que tem o chamado de Deus para ser um guia espiritual do rebanho do sumo pastor. Aquele que tem o dom ministerial de pastor, não apenas que se fizeram pastor ou que foram nomeados por alguém, mas os que de fato têm o dom ministerial de pastor. E não é qualquer pessoa que tem condições de receber este dom, ainda que seja o mais procurado pelos aspirantes ao ministério eclesiástico. Paulo ensina que é Deus quem dá pastores à igreja. Mais uma vez, friso aqui aos professores da EBD uma dica pedagógica. Além dos 3 subtópicos que a lição apresenta, você pode destacar outras características apresentadas pela palavra de Deus. E a lição vai apresentar aqui o primeiro subtópico, falando deste pastor, que é um homem de caráter íntegro. Falando de alguém que é sincero, que é inteiro, integral em seu viver. Não disfarça seu proceder, isto é, não é uma coisa ali e outra coisa aqui. Não é uma coisa fora da igreja e outra pessoa na igreja. O termo sincero pode ser atribuído ou aplicar aos antigos artistas greco-romanos, que se apresentavam com uma máscara de cera e a plateia olhava e via-os com uma máscara de cera. Mas, quando eles se apresentavam sem a máscara, eles diziam: olha, eles estão sem cera, isto é, estão sinceros. Então, analise isso. Seja sincero, pastor
que é pastor, ele é íntegro, ele é sincero. O subtópico de número 2 apresenta o pastor como um exemplo para os fiéis e para os infiéis. Ele é um homem como todos. Claro que sim, mas dele é cobrado mais. Exemplo em tudo, exemplo na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, no dia a dia, no comércio, por onde ele passar. Exige-se dele um exemplo. Exemplo na oração, no modo de falar, no agir e no trato com as pessoas. A igreja precisa olhar e contemplar no seu líder, no seu pastor, as evidências do fruto do Espírito em sua vida. Sem dúvida, ele precisa viver o que prega e pregar o que vive. Para que a sua vida esteja em sintonia com o Evangelho de Cristo e também com o sumo pastor, Jesus Cristo. É uma palavra forte, mas no subtópico de número 3, vai dizer que ele deve ser um exemplo para a família. O ofício de pastor começa com o dever de casa. Como cuidará da igreja de Cristo se não tem condições ou não cuida de sua casa? É uma exigência muito forte. Sua família conhece melhor a vida do pastor do que a própria igreja conhece. Ele deve ser exemplo dentro do lar. Ele deve ser exemplo no trato com os filhos e no trato com a esposa. Seus parentes e familiares devem olhar e respeitá-lo por isso. Ele deve ser exemplo nos seus compromissos relacionados à sua casa, à sua finança, enfim, todas essas coisas. Além desses requisitos citados acima, o professor da IBD pode acrescentar outros em sua aula, buscando qualificações do pastor nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito também. Finalizando o tópico de número 2, nós estamos entrando para o tópico de número 3. É o terceiro e último tópico de nossa lição. O ministério pastoral. Vai falar da missão pastoral, da missão polivalente, da multiforma de administração e cuidado, e o cuidado também com os falsos profetas. E nós vamos colocar aqui, ainda para acrescentar e ajudar na aula, o galardão que Deus tem para o pastor que é fiel. O ministério pastoral. Significado de pastor. O que significa a palavra pastor? Vem do latim e o significado tem a ver com aquele que guarda as ovelhas, que cuida das ovelhas. Nos termos ministeriais, o pastor é aquele que tem este dom encarregado de cuidar da vida espiritual daqueles que aceitam a Jesus como Salvador, de cuidar da vida daqueles que acreditaram na mensagem do Evangelho. Está sob seus cuidados, pastor. Numa igreja, numa congregação local, enfim, aonde ele foi colocado por Deus. O pastor é um termo que abrange cuidado, zelo, ternura para com as ovelhas de Jesus. A missão polivalente do pastor, além de sua missão como cuidado, ainda tem outras, além de múltiplas funções envolvendo aconselhamento, ensino, evangelização, administração, juiz de causas complexas, fazer às vezes o papel de psicólogo, conciliador e outras coisas, mas a principal missão do pastor é cuidar das ovelhas de Cristo, que lhe são confiadas. O Senhor as confiou. Ele sabe
que é de sua responsabilidade apacentar as ovelhas, dando-lhes o alimento espiritual genuíno, puro, de Cristo, através do ensino fundamentado na doutrina, na palavra de Deus. No Salmo 23, observe bem que Davi mostra o cuidado do pastor para com as ovelhas. E ele vai dizendo: faz-me deitar em verdes pastos. O pastor fiel leva as ovelhas de Jesus a alimentar-se de um pasto verde. Não as engana, não mente para ela e nem dá comida que não vai lhe trazer benefício. Ele quer alimentar as ovelhas de Jesus, fortalecendo-as para que cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A atividade pastoral genuína é tão importante que o profeta Isaías, falando ao povo de Israel acerca do livramento que lhes era dado, usa a figura do pastor aplicando ao próprio Deus. Isaías 40 e o versículo 11. Nós vimos o verdadeiro pastor é aquele que cuida bem das ovelhas, recolhe os cordeirinhos, aqueles mais fracos, os mais novos, e entre os braços leva-os ao aprisco. Os novos convertidos, o pastor os amamenta como bebês espirituais e os guia mansamente. O subtópico de número 3 vai falar: cuidado. Cuidado com os falsos pastores. Eles existem? Existem de fato. Lamentavelmente, existem falsos pastores. Deus mandou o profeta Ezequiel repreender os pastores infiéis de Israel. Em suas qualificações negativas, podemos entender que o que faz um falso pastor ser falso pastor nos dias atuais? Eles não cuidam, primeiro, eles não cuidam do rebanho, mas aproveitam-se do pastorado para apacentar-se a si mesmo. São oportunistas, aproveitam-se das ovelhas para angariar glórias para si. Eles enriquecem às custas das ovelhas. Diz o texto: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha só, havia só interesse. Há casos de pastores que se tornam milionários com fazendas, aviões e outras coisas, mas não são pastores verdadeiros, que dedicam a sua vida à igreja. Eles não têm amor pelas ovelhas, é outra característica. Poucos lhe importa a situação espiritual dos crentes. Infelizmente, isso acaba causando escândalo na mídia e no meio do povo. Eles pensam apenas em si mesmo. Nas igrejas dos falsos pastores não há ensino, não há doutrina, ensinamento da palavra de Deus, não há cuidado com os novos convertidos, nem com os desviados, nem com os crentes fracos. Então você já pode identificar. Você sabe qual é a igreja que tem história na cidade, que tem histórico de tanto trabalho bom, com pastores chamados por Deus. Enfim, para encerrar a parte dos falsos pastores, eles dispersam as ovelhas. Por não terem cuidado com as ovelhas fracas, com as doentes, com as quebradas, desgarradas, eles acabam dispersando o rebanho, são vítimas de feras do campo e estão à mercê dos perigos que estão por aí. Mas eu tenho uma notícia: Deus é contra esses falsos pastores. Ezequiel profetiza diante de grande calamidade espiritual, ele profetiza e fala contra os falsos pastores. Mandou dizer pelo profeta que Deus mesmo cuidaria de suas ovelhas. É Deus quem vai dar
pastores à igreja e pastores fiéis. Que Deus nos guarde de falsos pastores e que eles possam ser renovados pelo Senhor, porque Deus tem um galardão para cada pastor fiel. Jesus ensinou que quem dá aos menos favorecidos, àqueles menores, um copo de água fria, e um de seus discípulos receberá um galardão, aquele que dá. Agora você imagina a igreja sendo apacentada por um pastor. O pastor não dá apenas um copo de água. O pastor dá muito mais. O pastor alimenta com a palavra de Deus, guiando pelos caminhos da justiça, velando pelas almas dos salvos, como diz Hebreus. Então o apóstolo Paulo, ensinando aos obreiros, presbíteros, aos pastores, que eram na época, atuavam como pastores, ele diz: ei, Deus os recompensará. Jesus, o sumo pastor, lhe dará a incorruptível coroa de glória. Haverá uma recompensa para os pastores. Alguém, às vezes, imprudentemente nos púlpitos diz: pastor não vai receber galardão maior que ninguém. Vai sim. Foi chamado pelo Senhor. Muitos salvos receberão a coroa da vida. Todos os fiéis receberão. Mas Pedro escreve: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Minha palavra a você, pastor: vale a pena servir ao Senhor e ser fiel. A incorruptível coroa de glória é reservada aos pastores que cuidam das ovelhas de Cristo. Vamos concluir a nossa lição. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus escolhe para liderarem parte do seu grande rebanho, que é a igreja do Senhor. Em todos os lugares estão espalhadas igrejas locais e congregações que reúnem crentes que aceitam a Cristo, e ali estão, debaixo dos cuidados de pastores, líderes que alimentam espiritualmente o rebanho do Senhor, com a palavra de Deus, ensinando-os a servir ao Senhor da forma correta, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Que gloriosa missão é a missão do pastor. É muito espinhosa, é claro, na igreja, dia a dia. Ele é mais visado pelos adversários, mas o Senhor está contigo, pastor. A graça de Deus e o apoio dos crentes, o pastor poderá cumprir a sua missão, do qual um dia prestará contas diante do Senhor. Deus abençoe o professor da IBD, Deus abençoe aos alunos, Deus abençoe aos pastores chamados pelo Senhor. Deus abençoe e até a próxima.